tem certo nem errado, todo mundo tem razão. E que o ponto de vista é que é o ponto da questão. Mas que luz é essa? É isso aí! Olá, ouvinte Lumiar Web Rádio. Bem-vindo a mais um domingo de fé aqui na LWR. Nesse domingo, no Vai na Fé, estaremos discutindo um novo tema, como toda semana, trazido até os nossos convidados apenas na última hora. Gostaria de dar o meu boa noite a Moara Ananindeua, representando a filosofia Rastafari, a Luan Mikael, representante do budismo ecumênico, Tami Nápoles, representando os cristãos evangélicos, e Tatiana Teodoro, nossa convidada estreante, representando o Santo Daime. Gostaria de começar o programa de hoje dizendo que o tema de hoje é bastante relevante, dada a atual situação global. O tema de hoje, caríssimos e caríssimas convidadas, é intolerância religiosa. Gostaria de saber a opinião, primeiro dessa vez, ao contrário do como fizemos a semana passada, iniciaremos dessa vez pelo cavalheiro. Luan Mikael, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Gratidão mais uma vez pelo momento, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e tratando de um tema tão importante. Bom, eu sinto de transmitir que qualquer manifestação de intolerância religiosa é uma expressão de uma manifestação de não humanidade, no sentido de não compreensão de toda a diversidade que está envolvida no ser humano, né? A humanidade é extremamente diversa e é bonita e bela em toda a sua diversidade. E, enfim, um dos elementos primordiais do ser humano, um dos elementos essenciais que constituem o ser humano enquanto ser humano, esse ser tão especial, né? Tão único e relevante no cosmos, é a sua espiritualidade, enfim, de uma forma ou de outra, sua religiosidade. Se as culturas, se os povos, se as comunidades são tão diversas, nada mais natural e esperado que as orientações religiosas, de fé, espirituais, também sejam diferentes, também sejam diversas. Então, enfim, fés são diversas, religiões são diversas, e nós não podemos e não devemos fazer nada que não seja aceitar e reconhecer beleza em toda essa diversidade intrínseca da espiritualidade humana. Gratidão. Muito obrigado, Mikael, pela sua resposta à nossa primeira rodada de perguntas, trazendo o tema de hoje, a intolerância religiosa. Vamos passar agora a vez para a nossa filósofa da cultura Rastafari Bobochante, Moara Ananindeua. Moara, como a sua cultura vê a intolerância religiosa? A palavra é sua. Bendito amor a um e todos, damos graças pela vida, ao mais alto doador da vida, Jah Rastafari. Damos graças pela abençoada comunicação, a um e todos. Então, quando se trata do assunto intolerância religiosa, nós vemos que Deus é um só, mas ele é um só para cada cultura. Ele se fez de várias formas. E eu falo isso não como uma mulher bobochante, e sim também como uma mulher bobochante, mas mais como uma visão de Moara Ananindeua, por conta de que, na minha visão, Deus se faz na terra, na água, no ar, em todos os elementos que compõem a vida,
e também veio de várias formas para chegar a cada cultura, a cada povo. Agradecemos a participação nessa primeira rodada da nossa companheira de fé, Moara Ananindeua. Vamos seguindo com o debate desse domingo com o tema intolerância religiosa, passando a palavra agora para a nossa companheira de fé, cristã evangélica, Tami Nápoles. Tami Nápoles, como os cristãos evangélicos consideram a questão da intolerância religiosa? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa conversa maravilhosa. Esse tema é bem interessante mesmo, Michelangelo, e tem uma passagem que eu li essa semana, muito bacana, que está em Atos 10, do 9 ao 16, que mostra uma visão que Pedro teve, uma revelação de Deus, que revela que ninguém pode ser impedido de chegar à presença de Deus. Ninguém, todos têm acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso, todos têm acesso, ninguém pode ser rejeitado, né, da presença de Deus. Mas não quer dizer que a minha fé, não quer dizer que a minha fé defenda que existem vários deuses. Minha fé defende que existe um Deus só, um Criador, um único e verdadeiro Deus, que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo e mais ninguém. Eles que reinam soberanamente no trono majestoso de poder, glória, majestade e graça. Mas todos têm acesso a esse Deus. Muito bem, caro ouvinte, essa foi a opinião da Tami Nápoles, representante dos cristãos evangélicos. Essa semana teremos um programa um pouco mais curto, por conta da ausência da nossa companheira de fé, representante do Umbandaime, Aline Satyan, que está em isolamento social no estado de São Paulo, e a gente não conseguiu o contato com ela, infelizmente, essa semana. Aline, um abraço de todos os membros do Vai na Fé e estimamos que você volte logo ao nosso convívio de trocas de opiniões das nossas correntes filosóficas e de crenças. Muito bem, partimos agora para a nossa segunda rodada, onde os nossos convidados utilizam-se do tema proposto pela rádio para tirarem as suas dúvidas entre si, conhecendo a fé alheia. Vamos passar a palavra a Moara Ananindeua para que ela faça a primeira pergunta da segunda rodada. Então, Deus é um só, né? Nós somos deuses e deusas em carne. Ou somos deuses e deusas em carne, ou somos Satã em carne. Não tem um caminho, dois caminhos, né? Ou meio certo e meio errado. Ou é ou não é. Então, eu queria saber, Tami Nápoles, um pouco mais sobre Deus, Filho e Espírito Santo. Deus, Filho e Espírito Santo. E também queria saber sobre a questão da deusa, a deusa da criação. Porque, né, tem Deus, Filho e Espírito Santo. Mas o Filho, ele veio, né, da mãe. Então, tipo assim, não se vai ao Pai se não for pelo Filho, né? Mas também educas uma mulher e educarás uma nação. Então tem um balanço alfa e ômega. Então eu queria saber a sua opinião em relação a Deus nessa, né, essa questão de intolerância ou não intolerância dentro desse contexto, né? Queria que você falasse um pouquinho mais. Gratidão, gente do amor. Moá, ótima pergunta. Sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o entendimento que nós temos é que o Deus Pai, nós encontramos as características dele no Antigo Testamento
E aquele povo daquela era, aquela geração, conheceu apenas o Deus Pai. Eles também tinham visões de anjos, né? Os anjos revelavam também a vontade de Deus e os profetas. Então, o Deus Pai está no Antigo Testamento. O Deus Filho se manifestou em carne, nós podemos aprender dele no Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento significa Antiga Aliança e Nova Aliança. O Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma nova aliança. Através dele, através do Senhor Jesus, nós podemos ter uma aliança com Deus através do sangue dele. Ele se entregou na cruz, né? O Deus Espírito Santo, nós desta geração, deste milênio, temos a graça, a gloriosa graça, a maravilhosa graça de conhecê-lo. E então, é isso. Agora, não existe, segundo a nossa fé, segundo a verdade das Escrituras, não existe deusa mãe, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, no primeiro milagre dele, quando Maria foi ter com Jesus, lhe pedindo, né, falando, comunicando a ele sobre um fato que estava acontecendo, ele disse: "O que tenho eu contigo, mulher?", né? Mulher, ele chamou ela com respeito. Mulher não era uma forma de desrespeito. Ele estava respeitando ela, mas ele não chamou ela de mãe. Ele era filho de Deus, né? Deus é filho de Deus. Ele, homem, foi filho de Maria, essa virgem, essa consagrada. Mas depois que ela gerou Jesus, ela normalmente se relacionou com o marido dela, José, teve outros filhos e não era mais a Virgem Maria. Então, em várias passagens nós vemos ela falando, olha o teu filho. Jesus falou assim: "Olha o teu filho aí do teu lado", né? Ele falou assim que ele não era o filho dela, que o Tiago, os outros apóstolos irmãos eram filho dela, mas ele não. Ele era filho de Deus. Micael, você já sofreu intolerância religiosa? Você já presenciou alguma intolerância religiosa? Ou ainda, você já foi preconceituoso com alguma religião? Olá, Tami, gratidão pela pergunta. Então, a sua primeira pergunta me faz lembrar de quando eu estava na antiga sexta série, atual sétimo ano, né? Eu tinha 12 para 13 anos. Eu fui estudar em uma escola católica. Na época eu já sentia né, já tinha uma ligação forte com o cristianismo, assim, por uma questão social mesmo e de formação familiar. Como eu falei, acho que no primeiro programa até, a maior parte da minha família é bastante cristã e eu, enfim, tinha uma familiaridade boa com as orações e tudo mais, mas eu sentia um chamado para o budismo. E aí eu dizia que era budista, na verdade sem ser. E os colegas acreditavam que eu era, né? Enfim, era uma mentira, mas considero que uma mentira inocente de um garoto de 12 anos que estava tentando encontrar o seu lugar no mundo. E aí, quando eu, né, me lançava a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria junto com os colegas, causava um verdadeiro estranhamento e
e aí causava um estranhamento ao ponto de eu me sentir constrangido e não à vontade para rezar orações que para mim eram tão importantes e são até hoje, né? Por mais que eu me identifique imensamente com o budismo, com a filosofia budista. E eu acho que talvez para fechar a sua pergunta como um todo, uma das coisas que eu acho mais interessantes no budismo é que é a concepção de que o budismo existe para deixar de existir. O budismo não seria nenhum tipo de religião que se pretenda eterna ou universalista. Pelo contrário, o budismo, né, é um conjunto de sabedorias, de uma infinidade de ensinamentos, de compreensões e contemplações sobre a natureza humana, sobre a mente humana, que vem atravessando gerações e gerações, mas que está aí como um meio para ajudar na ascensão, né, na evolução espiritual humana, para facilitar em última instância realmente no convívio social entre seres humanos, sejam quais forem suas origens étnicas ou religiosas. O budismo existe para deixar de existir. No momento que o budismo não for mais necessário para a humanidade, isso terá sido talvez uma das maiores vitórias que os budistas poderiam buscar alcançar, e aí realmente vai ser sinal, né, de que estamos realizando passos verdadeiramente bons e plenos na nossa caminhada humana. E agora, Moara Nanindeua, você mencionou, né, na sua resposta inicial que, Deus, né, que é único, se manifestou de diferentes formas entre as diferentes comunidades humanas, nas diferentes culturas humanas. E aí, tendo um pouco essa concepção como base, como seria para você, enfim, enquanto mulher, enquanto Moara Nanindeua e enquanto mulher Rastafari, da viabilidade e dos desafios talvez inerentes a uma união amorosa, matrimonial mesmo, um casamento em última instância de duas pessoas que em princípio pertençam a diferentes fés, a diferentes religiões, né, a diferentes orientações espirituais. Bendito amor, Micael, damos graças pela pergunta. Bom, eu particularmente, eu prefiro estar assim, né, enquanto Moara Nanindeua, enquanto mulher Rastafari, vivenciando essa cultura, né? Não é exatamente uma religião, porque a minha religião é liberdade, redenção, internacional, repatriação. Ulemanelai, Selassie Jah, Rastafari. Mas mais como vivência mesmo, né? Filosofia, tá vivenciando, né, dentro dessa filosofia, assim. Mas eu não sou preconceituosa, eu acho que a pessoa é livre para fazer o que ela sente vontade, se ela está agindo de boa fé, se ela está seguindo um caminho justo, um caminho reto, de mãos limpas e coração puro, ela pode escolher o caminho que ela quer trilhar da forma que ela quiser, sem preconceito de religião, de cor, de gênero e opção sexual, qualquer coisa do tipo. Deus deu o livre-arbítrio, né, para o ser humano seguir o caminho, trilhar o caminho dele, né? Muito bem, pessoal. Com a opinião de Moara Nanindeua, encerramos a segunda rodada do Vai na Fé de hoje. Vamos agora para a terceira rodada, que contém a nossa Pergunta Pimenta. Na Pergunta Pimenta desse domingo, a Lumiar Web Rádio vai encaixar duas questões e pede aos seus convidados que respondam
as perguntas na ordem em que elas forem feitas. Pergunta Pimenta desse domingo. A guerra é a intolerância de ambas as partes. Todas as expressões de fé presentes no programa de hoje, em algum momento da história da humanidade, protagonizaram algum tipo de guerra ou conflito santo. Como você avalia a intolerância religiosa da sua religião? E a segunda pergunta é: você reconhece a divindade do seu companheiro de fé que fez a pergunta para você na segunda rodada como o Deus verdadeiro? Eu gostaria de começar por Moara Ananindeua. A primeira pergunta, como que eu avalio a intolerância religiosa dentro da minha religião? Que ele perguntou, né? Então, primeiro, Rastafari não é religião, né? Rastafari é uma ordem de vida que traz essa força, né, dessa ordem. E Rastafari é o nome de Haile Selassie Makonnen, que é o do 125º descendente direto do rei Salomão. E ele foi eleito rei dos reis, leão conquistador da tribo de Judá. E então, lá na Liga das Nações, mais de 72 nações se ajoelharam para ele, reconhecendo ele como rei dos reis, leão conquistador da tribo de Judá. Então, ele, na verdade, não tem intolerância, porque ele foi eleito o defensor da fé humana, o defensor de toda a fé humana. Então, não se tem preconceito, porque cada um tem o direito de escolher a sua fé. Flaciajá, Rastafari. Pela segunda pergunta, sim, claro que eu reconheço. É o Deus verdadeiro, porque é justamente o que eu falei na primeira resposta. Eu defendo a fé humana. Então, a cultura Rastafari, ela traz isso, a defensoria da fé humana. Então, se ela acredita nessa potência e no Deus verdadeiro, é o caminho que leva ela para a força. É o caminho que vai levantar ela, erguer ela, vai dar a esperança de vida, vai dar a busca, né, a direção para ela seguir. Então, o que importa é a pessoa ter fé. Vai na fé. A gente tem que ir na fé, a gente tem que acreditar num Deus. E se a gente tiver Ele como luz no nosso túnel, na nossa vida, né, então a gente vai seguir com a cabeça erguida e olhos adiante, porque Ele vai te dar força para seguir, para enfrentar cada batalha, para vencer cada batalha, porque quanto mais dura a batalha, mais doce a vitória, diz o mais alto Deus. Laciajá, Rastafari. Bendito amor. Muito obrigado, Moara, pela sua posição frente a essa pergunta que a gente sabe ser bastante capciosa. Gostaríamos de passar a fala agora para Luan Micael com as mesmas duas questões ferventes. Número 1. Como você encara a intolerância religiosa da sua religião? Número 2. Você reconhece a divindade do seu colega do Vai na Fé, da sua colega do Vai na Fé, que lhe fez a pergunta na segunda rodada, como o Deus verdadeiro? Boa noite, gratidão pela oportunidade de responder uma pergunta tão brilhante. Então, na verdade, eu seria injusto se eu tentasse de alguma forma ressaltar mais intolerância do que tolerância vindo do budismo. Para mim, o budismo é uma fonte quase que inesgotável, se não for de fato inesgotável, de sabedoria, de tolerância, de compaixão, de respeito à diversidade. O próprio Lama Padma Santen, meu mestre, coordenador dos SEBs aí pelo Brasil, ele faz parte do Fórum Tupinambá, que estabelece um diálogo entre vários
vários povos, várias egrégoras, inclusive povos indígenas, ressaltando, né, tudo de bom, tudo de sábio que os indígenas trazem, reconhecendo a importância dos saberes locais, né, das culturas locais e, de uma forma ou de outra, da espiritualidade local e ancestral de cada povo. E a própria Sua Santidade, o Dalai Lama, ele já chegou, inclusive, por motivos políticos de naturezas bem obscuras, chegou a ser prisioneiro, chegou a ser torturado pelos chineses, e ainda assim ele se referia aos chineses como sendo seus amigos. De toda forma, né, se tem registros de conflitos e, enfim, de alguma natureza, de alguma forma, algo semelhante à guerra de um grupo que se apresentasse ou se colocasse como budista, o que eu poderia dizer é que isso foi fruto, né, de obscuridades mentais mesmo, e, infelizmente, influências não luminosas que seres, né, que comunidades humanas as mais diversas, estando na condição humana, infelizmente, estão sujeitas também a sofrer. Mas não é isso de forma alguma que norteia o nosso caminhar. E, bom, respondendo à segunda pergunta, com certeza, né, a querida Tami Nápoles, cristã evangélica, né, se refere ao Deus cristão, um Deus único. E sem dúvida, para mim, né, que sou ecumênico e também me considero cristão, além de ser budista, é sim um Deus verdadeiro. Também acredito em um Deus único, né, como, não sei, a síntese de toda a beleza universal, de todas as virtudes universais e também humanas. Mas nem por isso, no meu entendimento, outras divindades e outras formas de encarar o divino devem ser desconsideradas. Acredito que todas as divindades e leituras do divino que trazem um olhar de luz e de amor sobre a humanidade e sobre o todo são sim verdadeiros e merecem todo o respeito e todo o reconhecimento. Muito obrigado, Luan Micael, pelas suas considerações à nossa pergunta Pimenta Dose Dupla. Vamos passar agora a palavra para que traga também a luz da sua vertente religiosa sobre as nossas perguntas para Tami Nápoles. Como você vê a intolerância religiosa da sua religião? Pergunta número 2. Você considera a divindade da colega que lhe fez a pergunta na segunda rodada como o Deus verdadeiro? É com você, Tami Nápoles. O Deus dos cristãos, Jesus Cristo, disse: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele disse: ora pelo seu inimigo, ama o seu inimigo, perdoa o seu inimigo. Jesus nunca disse: faça guerra, persiga, cometa injustiças, atrocidades, mate os que não creem em mim. Não, ele nunca disse isso. Muito pelo contrário, ele disse: se te baterem numa face, dê a outra. Enfim, entre tantas outras falas. Então, os cristãos evangélicos, verdadeiramente cristãos evangélicos, não praticam a intolerância religiosa. Os verdadeiros cristãos evangélicos. Entramos em alguma discussão? Entramos. Entramos, de repente, em alguma contenda? Entramos. Mas não seguimos adiante quando o Espírito Santo toca no nosso coração e diz: basta, ora. Eu acredito que existe um Deus só, como eu já disse, todos sabem. Acredito que Jesus Cristo é Deus. Acredito que devemos seguir a palavra de Deus, a Bíblia, como um instrumento de direção, para nos direcionar, como manual de vida, sim.
mas eu respeito cada um e tento mostrar Cristo através das minhas ações, e não é fácil. Eu não ainda entendo muito bem o Deus do Rastafari. Tenho aprendido com a Moara que Rastafari não é uma religião, e sim uma filosofia. Já não acredito que é o mesmo Deus. Não acredito que eles sigam a Bíblia e olhem a Bíblia como o cristão evangélico segue, né, ou vê a Bíblia, mas vejo através da Moara, que é a Rastafari mais próxima que eu conheço, uma pureza de coração, uma sinceridade tão grande que com certeza agrada mais a Cristo do que a muitos evangélicos que estão dentro da igreja. Muito bem, pessoal. Resposta contundente da nossa companheira Tami Nápoles. A pergunta pimenta desse domingo fica por aqui, mas ainda precisamos ouvir a palavra de fé dos nossos companheiros para que possamos enfrentar mais uma semana de isolamento social. Vou passar a palavra para Moara Ananindeua. Despeça-se dos nossos ouvintes e deixe-os com uma palavra de luz para essa semana. Rastafari, glória seja ao nosso Pai, ao Filho e ao Sagrado da criação, como já foi no princípio, agora para o sempre será. O mundo de Já não tem fim. Selassie Já, Rastafari. E assim louvamos ao nosso Deus, Selassie Jeová, Deus de Rastafari. Grande e terrível Deus de Rastafari, nosso Deus todo-poderoso. Já quem está sentado em Zion reina no coração de toda a carne. Alto mais alto, Pai eterno, Jeová, Deus de Rastafari. Escuta e abençoa-nos, ó Senhor, protege-nos e nos santifica-nos todos. Faz tua santa face brilhar por nós, teus filhos, e assim seremos salvos e redimidos. Alto mais alto, Deus. Selassie Já, Rastafari. Ele é um Deus de amor, Já Rastafari. Sila, Selassie Já, Rastafari. É isso aí, pessoal. Vamos pedir agora para nossa companheira Tami Nápoles que nos envia a sua palavra de fé para enfrentarmos essa semana. É com você, Tami Nápoles. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixo esse versículo para vocês. Boa noite e uma ótima semana. Agora, para encerrarmos as nossas despedidas entre os convidados, peço que Luan Micael deixe aquela mensagem, aquela palavra de fé, para que a gente possa aguardar o próximo Vai na Fé no domingo que vem. É com você, Luan Micael. Toda vida humana é vida humana preciosa. Nós somos fonte ilimitada e inesgotável de sabedoria, de amorosidade, de compaixão, de equanimidade, de equilíbrio. Todos nós, todos os seres vivos, fazem parte de uma grande inteligência que é muito maior do que as inteligências individuais, que é muito maior do que qualquer compreensão meramente racionalista de inteligência. E por piores que eventualmente possam parecer algumas adversidades da vida,
os resultados, né, das coisas que acontecem, sejam elas mais favoráveis ou não, mais belas ou não, vão abrir espaço para o desenrolar de uma infinidade de outros acontecimentos, e entre esses acontecimentos podem vir coisas, fenômenos, notícias boas, outras não tão boas e outras verdadeiramente ruins e trágicas. Mas, passado tudo isso, a vida segue se renovando, e é possível, né, com tudo isso, de fato acreditar que existe um plano maior para a vida de cada um de nós. Tudo que a gente pode viver, tudo que a gente pode fazer é honrar e viver as nossas vidas da melhor forma possível, da melhor e mais elevada maneira, sempre dedicando nossas existências para o bem maior, para o bem do todo, né, sendo manifestação de todas as virtudes mesmo que o ser humano traz consigo, que são manifestações e expressões muito claras do divino, e seguir com fé, né? Realmente muito cuidado, muito autocuidado, respeito e autorrespeito. Consigo mesmo, com todos, para todos e em nome de todos. Namastê, estejam sempre com Deus, confiem em Deus, confiem no grande Criador, confiem no Criador de tudo que é, pois Ele está sempre olhando por nós. Grande abraço e muita luz, muito amor. Encerrando as despedidas de hoje, eu, Michelangelo Mendonça, ainda em isolamento social aqui no estado de Santa Catarina. Gostaria de agradecer as presenças de Taminápolis, Moara Ananindeua e Luan Micael, sempre presentes aqui no nosso Vai na Fé. Mandamos um abraço também para nossa companheira de fé que está em isolamento social em São Paulo, Aline Satyan. Estamos esperando o seu retorno aos nossos debates. Como todo domingo, a Lumiar Web Rádio encerra com a sua opinião editorial. Deus, quando se fez carne e veio à terra com o nome de Jesus Cristo, andou entre prostitutas, bandidos, leprosos e pobres. Se você não aceita ou não admite a intolerância religiosa da sua própria fé, ou se você é intolerante com as minorias e se diz cristão, você está fazendo isso errado. Essa é a LWR, direto do mundo para toda a galáxia. Eu sou o Michelangelo Mendonça e a gente se vê no próximo domingo.